Seja bem-vindo ao Viva Rituale Podcast, o podcast oficial do Rituale, maior spa médico do Brasil. Aqui nós acreditamos que saúde não é só ausência de doença, mas sim uma integração entre corpo, mente e espírito. E no dia de hoje, nós vamos ter uma conversa sobre menopausa. Esse ciclo que para muitos pode indicar o fim, mas talvez possa ser o início para grandes mudanças. E para essa conversa, quero convidar aqui a nossa médica, a doutora Gabriela, endócrino, que é a responsável por cuidar dos nossos hóspedes. Né, Gabi? Isso aí. E a Gabi hoje vai falar sobre a menopausa. E para entender um pouco desse momento de transição e ajudar a compreender com mais acolhimento e profundidade, Gabi, já começando com a pergunta óbvia: o que é menopausa? O que é menopausa? Eu acho que tu já começou falando, Bruno, algumas palavrinhas que tu falou ciclo, tu falou transição, né? A menopausa, a gente considera, se tu usar o termo médico de menopausa, normalmente é definido como 12 meses depois que a mulher para de menstruar, né? Obviamente, a gente considera isso como se fosse um dia, né? 12 meses, então pronto, menopausa, como se fosse um início e um fim. Só que, na verdade, é muito mais complexo que isso, porque é um processo fisiológico, né? Fisiológico significa que é um processo natural. Então, eu já puxo esse gancho para falar que a menopausa não é uma doença, não é uma frescura, não é um monte de, enfim, crenças que as pessoas têm, é uma fase da vida da mulher. E que daí, se a gente for expandir em conceitos, vai desde a transição para a menopausa, a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Ou seja, né, são momentos de transição na vida da mulher, onde ela se depara com uma queda, né, na produção hormonal dos hormônios femininos que são produzidos no ovário, né? Então, assim, é muito, muito complexo falar de menopausa, porque a gente não está falando de um dia, a gente está falando de um momento de transição, onde cada mulher vai passar por experiências diferentes, subjetivas, ter sintomas diferentes e, por sorte, por merecimento da ciência e da cultura e de muitas mulheres, isso tem sido falado cada vez mais. E eu acho que essa é a importância até desse podcast, da gente falar mais sobre isso, porque essa informação precisa chegar para que as mulheres se sintam pertencendo a esse lugar e não se achando loucas ou que tem algo errado acontecendo com elas, porque a gente precisa entender, né, o que o corpo está querendo falar. E interessante quando você fala isso, Gabi, que não tem tempo certo, mas ao mesmo tempo, cientificamente, tem um período, 12 meses após, porque às vezes tem muito esse estigma, né? Ah, cheguei em tal idade, já tô na menopausa. E pelo que eu tô entendendo, não necessariamente, não tem uma idade específica, tipo, a partir dos 40, a partir de 50, não, né? Não, isso é bem variável, né? Existe uma média, né, onde as mulheres entram na menopausa, mundialmente falando, assim, entre 47 e 52 anos, mas isso se estende entre 45 e 55 anos ali. Então, assim, 10 anos, pelo menos, né, de variação, onde vai depender de fatores genéticos, fatores individuais, fatores ao ambiente que aquela mulher foi exposta e várias outras questões de outras comorbidades, né? Essa mulher pode sofrer de uma menopausa espontânea, que é aquela que acontece naturalmente, mas ela também pode ser induzida. Quando a gente fala, por exemplo, de uma mulher que passou por um procedimento cirúrgico, teve a retirada dos ovários, ou passou por um tratamento de radioterapia, quimioterapia, então esse processo vai ser induzido, né? E aí, quando a gente tem uma mulher que entra nesse período antes dos 45 anos, entre 40 e 45, a gente chama de menopausa precoce, né? E antes dos 40 também pode acontecer, por outras razões, mas aí a gente tem um outro nome, que é a insuficiência ovariana prematura, né? É importante diferenciar isso, porque a abordagem é diferente, porque uma mulher que entra na menopausa
tão jovem, ela fica muitos anos da vida sem a exposição aos hormônios que protegem, digamos assim, no sentido cardiovascular, metabólico. Então, até a abordagem terapêutica, a indicação de hormônio, enfim, de terapias, é diferente. Então, a gente tem que ter um olhar atento, assim, tanto para as causas, para direcionar o tratamento certo. E você falou, né, essa diferenciação e até as causas, né, do que isso pode acontecer, por uma questão de uma retirada dos ovários ou até mesmo um processo fisiológico. Mas para quem está nos assistindo ou quem tem curiosidade, como saber quais são os primeiros sintomas ou como que eu posso identificar se não é uma variação, exemplo, normal, ou se realmente os meus hormônios já estão nesse ciclo, né? Como que eu posso reconhecer no meu corpo esses sintomas e esses sinais? Sim. Antes de falar disso, eu acho que é importante falar desses conceitos que eu falei antes, né? A menopausa como termo, ela é 12 meses depois que a pessoa para de sangrar. Só que esses sintomas que a gente vai falar, muitas vezes eles começam bem antes. A gente não tem necessariamente sintomas da menopausa só depois que parou de sangrar. Então, isso começa de uma forma, muitas vezes, inespecífica, muitas vezes sem a pessoa se dar conta, como oscilação de humor, irritabilidade, queixas para dormir. Então, a insônia é uma coisa muito frequente. A mulher começa a acordar de madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã. Calorões, que são os famosos fogachos, né? Que é aquele calor que vem, assim, da região do centro do peito, no pescoço, e a mulher sua, principalmente à noite, fica com aquele suor noturno. Fora isso, questões da saúde sexual também. Então, assim, infecção urinária de repetição, secura vaginal. Então, toda aquela lubrificação que é comum no ato, com libido, enfim, aquilo fica mais ressecado. Então, muitas vezes, essa mulher sofre na relação, ela começa a ter dor, começa a ter, enfim, outras questões locais que começam a incomodar. Tem outros aspectos que hoje em dia estão se falando muito, que é o brain fog, né? Que é a névoa mental, que é algo que tem acometido, assim, não tem quase uma mulher que tu não fala e ela não se identifica, porque a mulher começa a ter alguns esquecimentos, uma falha de memória, ela começa a ficar mais desatenta, ela fica mais indisposta, perde aquela vontade, aquela disposição toda. Claro que as coisas vão se misturando, porque daí a mulher dorme mal, aí ela tá com fogacho à noite, ela acorda, daí no dia seguinte ela fica indisposta, mal-humorada, não treina, aí começa a ganhar peso, enfim. Então, são sintomas inespecíficos que eles vão aparecendo ao longo do processo, né? E voltando para os termos que eu tinha falado antes, o que acontece? Todos esses sintomas, eles começam na transição da menopausa. Então, isso muitas vezes pode ser 3 anos, 5 anos antes da mulher parar de menstruar. Então, ela nem imagina, porque ela ainda é jovem, ela pensa que é algo que vai acontecer muito longe. Só que já é um ponto de atenção quando a gente vai juntando, né, essa gama de sintomas para acender um alerta de reconhecer mesmo, né? Porque aí, então, ela começa a ter irregularidade menstrual. Aquele ciclo que era uma vez ao mês, ele começa a ser espaçado, daqui a pouco fica 5 meses, daí volta a menstruar, daí sangra bastante, aí ela acha que ela ainda não tá. Mas se ela já tá tendo esses sintomas, principalmente mais pro final, quando fica bem irregular o ciclo, aí entra nessa perimenopausa. E por que é importante isso? Porque no momento que a gente reconhece isso, a gente não precisa mais esperar a menopausa chegar, essa mulher parar de menstruar para entrar com o tratamento. A gente reconhecendo os sintomas, muitas vezes é o que se recomenda hoje, começar o tratamento o quanto antes. E é interessante essa sua fala, né? Não é um processo, vamos dizer assim, tão cartesiano, né? Exemplo com um trauma. Bateu, tem uma inflamação, gera dor. Opa, preciso de um remédio. Ou preciso de um tratamento. Pronto, acabou. É uma questão bem mais complexa, né? Onde a gente precisa olhar, a mulher precisa ter esse olhar para ela mesma muito antes do que efetivamente do que tem um diagnóstico, isso? Sim, exatamente. Até porque, falando do diagnóstico,
são hormônios. Os hormônios, eles são liberados, principalmente esses do ciclo feminino, impulsos, né? A gente tem 2 fases do ciclo menstrual. Quando a mulher tá ciclando, né? Ela tem uma fase de mais estrogênio, uma fase de mais progesterona, e aí isso oscila, daí ela descama o endométrio, menstrua. Ou seja, quando isso começa a entrar em insuficiência, em falência, que vai chegando a menopausa, o estrogênio não acaba do nada, a não ser que seja um processo realmente cirúrgico, uma coisa abrupta, né? Mas a menopausa que é espontânea, fisiológica, vai ter dias que o estrogênio vai estar alto, vai ter dias que ele vai estar baixo. Ou seja, a gente não tem um exame também que defina isso com certeza, assim. Então, a menopausa, ela é um diagnóstico clínico, ou seja, baseado no contexto, nos sinais, nos sintomas, muitas vezes os exames ajudam, que a gente vai colocar a mulher com esse diagnóstico, né? E, então, assim, não é... justamente por causa dessa transição do hormônio que acontece tudo que acontece. Essa oscilação que muitas vezes a mulher ela não se reconhece. Inclusive, esse é um dos grandes sintomas, né? Por isso que precisa tanto acolhimento. Ela começa a ter umas oscilações de humor que ela não sabe o que está acontecendo. Ela começa a ter irritabilidade. Ela, do nada, começa a chorar, né? E tudo isso é uma coisa que, ao longo da vida, sempre foi... tem os seus ciclos, né? Tem uma complexidade de hormônios agindo junto, mas, assim, harmônicos. E, de uma hora para outra, isso fica uma bagunça. Desregula. Então, a gente responde a isso, né? De uma forma que não só as mulheres percebem, mas quem está ao redor percebe, né? Sim. Por isso que é importante, inclusive, para a sociedade, para os homens, para as pessoas que convivem, entender o que acontece de fato, porque não se trata só da pessoa, e sim de como ela é percebida, né? Sim. E, nossa, até agradeço, né, a gente poder estar batendo esse papo para todo mundo que está nos assistindo, mas até para mim, né? Por mais que eu seja um profissional da área da saúde, mas aquilo, eu sou homem, né? Não tenho esse conhecimento, então para mim está sendo uma verdadeira aula e eu vou me colocar aqui muito como curioso para saber. Em consultório, quais são as maiores dificuldades que as suas pacientes têm desse processo? É essa dificuldade de identificação, é essa dificuldade desse acolhimento dessas mudanças e não saber o que é, como é, de que forma é a dificuldade do relacionamento, às vezes, com a sociedade, com o parceiro, com os filhos. Quais são as principais dificuldades que as mulheres que estão nesse período, seja da perimenopausa ou da própria menopausa, elas sofrem? Legal essa pergunta. Isso vai ser uma opinião, né? Vai ser uma percepção minha, mas eu acho que cada vez tem mais informação, então eu não vejo tanto uma dificuldade em reconhecer. Normalmente as mulheres chegam, elas acham que elas estão elas dizem, meu Deus, acho que eu estou começando a ficar na menopausa, eu estou começando a ter calor. Então as pessoas, que bom, elas já têm a informação, elas já estão reconhecendo, né? O que eu vejo como o grande desafio são 2, né? Um é essa questão cultural da aceitação, porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito, né? 2 coisas, a hiperprodutividade e a imagem, né? E a mulher vive essa questão da imagem de uma forma muito mais intensa que o homem. E ela vê o corpo entrar num processo de, entre aspas, decadência, né? O corpo não responde mais da mesma forma. E é muito difícil aceitar esse processo de uma forma natural, acolhedora, né? E dentro desse contexto, muitas vezes são mulheres que, por estarem ali entre 45 e 55 anos, elas estão no auge das suas carreiras. Elas estão dentro de uma empresa, elas são grandes líderes, elas são pessoas que estão produzindo. E elas são cobradas para serem iguais. Em nenhum momento a sociedade entende o ciclo da mulher, né? Então, na minha opinião, esse aspecto é muito difícil, porque nesse momento a mulher não vai produzir igual o homem, né? E aí eu entro até no aspecto desafiador do tratamento, que a gente vê hoje as mulheres buscando cada vez mais tentar reproduzir essa energia masculina, inclusive usando hormônios mais androgênicos, mais masculinos, né? Que eu vejo, na minha opinião, como uma tentativa de continuar estável, produzindo e performando da mesma forma.
Então, eu entendo esse sentimento, mas é algo que é desafiador, porque não necessariamente é o tratamento adequado e também coloca a mulher num lugar onde ela não consegue aceitar muito bem, né? Como se ela tivesse que, de novo, mascarar essa questão, esse problema. E se vê não conseguindo produzir tanto, eu acho que é um grande ponto, né? E, além disso, eu acho que tem a questão, assim, desse feminino também, que normalmente é muito provedor, né? A mulher, por questões culturais, e nessa fase da vida, eu vejo que a mulher está cuidando de várias coisas. Ela está cuidando da mãe, que está envelhecendo, ela está cuidando do filho, que já saiu de casa, mas ainda é filho, e ela muitas vezes está cuidando do marido também, enfim. E está trabalhando nessa questão aí da hiperprodutividade. Sim. Então, é um momento que, por anos, o corpo respondeu, ela deu conta, e do nada ele não responde mais da mesma forma. E aí ela se vê abandonada, assim, tipo, o que eu faço? Para mim, esse é o maior desafio. Então, por isso que é um momento de não só reconhecer, mas ela ter um acolhimento dentro dos profissionais de saúde, desde a psicologia, da nutrição, da questão da saúde mental, do sono, né? E principalmente do estilo de vida mesmo, porque é um momento que a gente precisa se recolher muitas vezes, sabe? Olhar para dentro, olhar para si, olhar o que está acontecendo e ouvir o que o corpo está falando, né? Muito além de só fazer a reposição hormonal. E até a sua fala me fez 1000 perguntas aqui na cabeça, mas vou puxar a sardinha aqui um pouco para o meu lado. Você percebe que até por conta de todos esses fatores que você trouxe, né? De acordo com a sua percepção de produtividade, de ser o provedor, de muitas vezes se sentir desamparada e não acolhida, né? Por conta dessas questões, você percebe que tem uma correlação com esse período da menopausa, com a saúde emocional, com, sei lá, indo já direto, mais ansiedade, depressão. A própria saúde emocional você já falou, né? Mas você vê correlação, talvez, direta com ansiedade, depressão e outras psicopatologias? Sim, sim, existe. Existe esse dado, inclusive, né? Existe um aumento de depressão e ansiedade nessa fase da vida, né? Existe uma correlação do nível de estrogênio, né? Hoje se fala da menopausa não só como uma queda ou uma insuficiência ou uma falência do ovário, porque o estrogênio tem um papel muito importante para além do ovário, principalmente no cérebro, né? Tem uma grande pesquisadora que estuda cérebro e menopausa e ela tem mostrado cada vez mais vários estudos, né, do quanto que o estrogênio no cérebro tem impactos a nível cognitivo, a nível do humor, porque modula a questão da serotonina. O próprio fogacho, ele é um desbalanço de temperatura a nível do hipotálamo, regulado por neurotransmissores e questões relacionadas ao estrogênio, mas que são a nível do cérebro, né? Então, não é uma doença, não é uma doença, não é uma questão ovariana. É uma questão sistêmica, né? E aí o cérebro responde a isso e com certeza, assim, não é só... A oscilação de humor é pela oscilação hormonal, mas para além disso, tem questões de aumento de ansiedade, de depressão, por essa falta de modulação do estrogênio. E também por essa questão cultural. Essa questão cultural, assim, eu acho que vale falar aqui... é muito interessante. Tem uma meta-análise recente aí do ano passado, se eu não me engano, que envolveu o mundo inteiro. E a América do Sul foi o continente onde existe maior prevalência de sintomas da menopausa. E o Brasil é um dos países que tem maior prevalência. E isso tem associação com renda e com níveis socioeconômicos. Então, essa coisa de a gente se informar mais, da gente ter acesso a outras... a terapias, a um estilo de vida, a educação, tudo isso faz diferença na questão do manejo dos sintomas, né? E, com certeza, vai respingar também na saúde mental, né? E uma coisa, né, que a gente discute muito, né, aqui nas nossas reuniões clínicas e tudo mais,
Porque aqui no Rituale a gente tem, né, isso como um mote, fazer as pessoas repensarem o estilo de vida. E quando a gente fala do estilo de vida, a gente fala de alimentação, a gente fala de atividade física. E eu percebo que até pelo que você está trazendo e alguns cases que eu tenho de consultório, é que nessa fase, até por conta dessa questão de saúde mental que você trouxe, essas modulações dos hormônios, nem sempre se alimentar e fazer atividade física É é suficiente, né? E aí acaba afetando, na minha percepção, uma parte que às vezes para algumas, ou talvez para todas as mulheres, não generalizando, né? Não estou no meu lugar de fala, que é a questão da autoestima em relação ao peso. Por isso que muitas vezes a questão da menopausa tem um impacto diretamente no peso. Sim, isso é bem comprovado no sentido mudança de composição corporal. Então, aquela mesma mulher que a vida inteira fez a mesma coisa, a nível de exercício, de alimentação, o corpo dela começa a mudar apesar disso, né? Então, o que acontece de uma forma geral é uma mudança da composição corporal no sentido de um acúmulo maior de gordura, principalmente visceral. Então, as mulheres começam a ficar com aquela barriguinha que não vai embora, apesar de estar mantendo a mesma quantidade de comida, apesar de ser uma pessoa que a vida inteira continuou fazendo exercício, às vezes faz mais, e o corpo não responde mais da mesma forma. Tudo é mais lento, né? O metabolismo, o gasto energético muda, o metabolismo muda, né? E fora essas questões, por mudar outras coisas, por exemplo, como o sono, já muda o metabolismo também, já piora o metabolismo. Aí a mulher começa a ter, por exemplo, mais apneia do sono, porque mudou a composição corporal. E aí as coisas vão virando uma bola de neve, porque muito das complicações relacionadas à menopausa com o passar dos anos, elas não têm relação só com a parte hormonal, mas com a parte metabólica consequente das alterações hormonais. Então, é um período que a mulher ela começa a ter o mesmo risco do homem no sentido cardiovascular. Né? Uma coisa que a vida inteira ela, entre aspas, estava protegida é quando a mulher começa a infartar mais, ter mais AVC, ter apneia do sono. Por quê? Porque está mudando o corpo. Então, começa a ter dislipidemia, começa a ter colesterol alto, começa a ter hipertensão. Então, se a gente não olhar para isso de uma forma global, os riscos começam realmente a acontecer, né, nesse período. E muitas vezes vai além do estilo de vida e precisa ser abordado da mesma forma, para além do estilo de vida. E dentro desses sistemas que são acometidos, né, não só o hormonal, mas sistema cardiovascular, uma das coisas que, pelo menos, eu encontro na literatura é sobre a parte do sistema ósseo. Né? Tem um impacto diretamente também. Tem. O hormônio protege, o hormônio feminino, ele protege a mulher durante a fase reprodutiva pela questão óssea, né? Então, no momento que a mulher entra na menopausa, ela começa a ficar mais exposta a uma perda de massa óssea, né? Por isso que, por exemplo, aquele momento que eu falei, quando a mulher entra na menopausa antes dos 40 anos, se ela não faz uma reposição, claro, podendo fazer, se ela não faz uma reposição hormonal, ela vai passar quase 40 anos sem hormônios. E isso é um grande fator de risco para osteoporose. Então, é um dos pontos principais que a gente coloca na balança quando vai avaliar o tratamento, né? E a questão óssea vai junto com a perda de massa muscular, que vai acontecendo pela idade, não necessariamente pela menopausa, né? Se a gente não faz exercício ao longo da vida, a cada ano a gente vai perdendo músculo. E aí, nesse período, isso se intensifica. E aí, tu junta falta de exposição ao hormônio, mais idade e mais perda de massa muscular, tu tem o combo para osteopenia, osteoporose. E aí o grande problema disso não é isso em si, mas o aumento do risco de queda, mais fratura, mais internação, e isso em última instância se reflete em morte, né? Então, assim, em perda de autonomia, incapacidade e morte. E até justamente por conta desse contexto que é fundamental a mulher
ter um acompanhamento de um especialista sempre. Sim. Né? Por isso que muitas vezes a gente vê em campanhas a importância da mulher sempre estar em contato com um especialista por conta dessas alterações. E quando a gente fala disso, né, é só nessa fase? É interessante já ir olhando isso? Como que funciona essa questão do acompanhamento? Em geral, a mulher tem a gineco como a grande referência ao longo da vida, né? Desde a puberdade, né, até a fase cíclica e mesmo na menopausa. Por quê? Por conta de exames de rastreio, por exemplo. Existe toda a campanha do preventivo, do Papa Nicolau, as campanhas relacionadas à mamografia, câncer de mama, prevenção de câncer de colo de útero, né? Então, sempre é importante manter esse acompanhamento ginecológico, né? Normalmente, a mulher já faz isso, porque ela já está bem orientada quanto a isso. Existem grandes campanhas relacionadas, principalmente a essas coisas que eu já falei. Sim. Mas a menopausa, ela requer um pouco mais de cuidado, justamente por conta disso. Começam outras alterações, às vezes cardiovasculares, ósseas. Muitas pessoas, elas às vezes, muitas mulheres, elas vão para um psiquiatra antes do que para ver essa questão, porque não se dá conta de que muitas vezes essa ansiedade, essa oscilação, ela pode ser relacionada à menopausa. Muitas pacientes eu já vi começar remédio para questões de humor, e aí o psiquiatra que encaminhou dizendo que poderia ser menopausa. E aí, às vezes, tu aborda a menopausa e a pessoa não necessariamente precisa continuar na medicação, né? Então, é super importante. E aí, dentro dessa questão, tanto o ginecologista quanto o endocrinologista, que são as pessoas mais aptas à prescrição, né, de reposição hormonal e de outros tratamentos. Vou pegar esse gancho e entrar numa questão polêmica. Agora Posso? vem. Eu falei reposição hormonal, pensei que agora vem. Né? Aqui no Rituale, a gente sempre tem os nossos encontros clínicos. Então, eu particularmente conheço um pouco, né, a tua visão sobre isso. Mas, para quem está nos assistindo, eu deixei passar porque você falou ali no começo, mas agora que você terminou, eu vou pegar o gancho. Terapia hormonal. É necessário, não é necessário? Quando é necessário? Quais são o tipo? Eu sei que tudo isso vai ter uma gama de possibilidades. Mas o que é saudável e o que não é? Até mesmo pelo que você falou dessa busca desenfreada pela performance. Muitas vezes a gente sabe que estão sendo utilizados de forma errônea, né? Então, assim, o que é a tal da terapia hormonal? Como fazer? Por que fazer? E o que não fazer? Tu quer que eu realmente responda isso em 10 minutos? A gente podia fazer 1 hora só disso. Então, já vai ficar o convite pro próximo, combinado? Vocês estão de testemunha que a Gabi vai voltar pra gente só falar disso. Mas vamos lá. Mas é que é um tema muito complexo. Sim. E quando a mulher senta no consultório e pergunta isso, eu penso, meu Deus, agora 40 minutos para a explicação. É tipo aquela, não sei se você já assistiu, tem uma palestra do Cortella que ele fala assim, quando as pessoas chegam, você sabe com quem você está falando? Aí ele faz toda uma explicação dele fala assim, se a próxima pessoa que te perguntar isso, você pergunta, você tem tempo? Aí é mais ou menos isso, exatamente. Né? O paciente chega e te fala isso e você fala, você tem tempo? Às vezes eu falo, tu quer realmente ouvir minha opinião? Mas é exatamente isso. É porque, enfim, hoje em dia, existem muitas formas de ser feito, né? Então, respondendo de uma forma muito breve, existe sim indicação de reposição hormonal. O que é a reposição hormonal? É nada mais do que a gente dar o hormônio que a gente está substituindo a falta dele para tentar suprir os efeitos deletéricos, e, enfim, ou fazer as proteções que a gente espera com aquele tratamento, né? Qual que é o problema disso? Porque existem muitos tipos de hormônios, existem muitas vias de administrar esses hormônios, e existem fatores de riscos diferentes para pessoas diferentes. Então, não tem como a gente generalizar e falar que existe só um tipo de reposição hormonal que é certa ou que nenhuma reposição hormonal é certa.
Isso é tipo... é aquela coisa de responda perguntas complexas com uma resposta simples. É impossível. Então, todo lugar que vai responder isso de uma forma adequada, cientificamente correta, vai dizer depende e vai dizer tem que individualizar e personalizar o tratamento. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Existem, sim, as indicações de repor tanto estrogênio quanto progesterona. A progesterona, na reposição hormonal, ela tem um papel, principalmente, de fazer proteção do endométrio. Por quê? Porque se tu dá para uma pessoa, para uma mulher que tem útero, só estrogênio, lá atrás eles fizeram isso. E o que aconteceu? Aumentou o risco de câncer de endométrio. Porque o estrogênio vai lá no útero e ajuda a proliferar aquela parede que descama quando a gente menstrua. Se tu prolifera demais, existe o risco de câncer endometrial. Então, a progesterona ela tem um efeito de contrabalançar o estrogênio e evitar esse risco. Então, para todas as mulheres que têm útero, tem que repor estrogênio e progesterona. As mulheres que tiraram o útero, elas podem, muitas vezes, elas têm indicação de fazer só estrogênio, né? E a testosterona? Não vou falar. A testosterona, ela não tem por nenhuma diretriz, e aí eu não estou falando só Brasil, estou falando Europa, Estados Unidos, Itália. Não existe indicação de repor testosterona na mulher na menopausa. Existe uma exceção, que se chama transtorno do desejo sexual hipoativo. E que é uma condição que entra a libido baixa, que é uma queixa muito comum, mas dentro dessa condição, a gente tem que, antes disso, primeiro, já tentou estrogênio e progesterona? Segundo, excluir todas as causas que interferem na libido. E aí a gente entra num cenário complexo. Sim. Porque existe muita medicação que baixa a libido, existe um relacionamento horrível que baixa a libido, existem questões financeiras, existe ansiedade. A libido é um mundo. Então, assim, a gente tem que excluir isso e diagnosticando isso, aí existe um lugar para testosterona nessa combinação. O que a gente vê hoje é que existem pessoas repondo testosterona sozinha, estrogênio e testosterona, sem a progesterona. E mesmo assim, existem vias específicas, né? Então, uma pessoa que tem obesidade, que tem colesterol alto, ela tem uma via que é mais segura para fazer isso. Então, assim, não vou ficar aqui entrando em detalhes do tratamento, mas o mais importante é isso. Existe, sim, indicação, em geral. Todas as mulheres que não têm contraindicação, elas se beneficiam por conta de todos esses sintomas, por conta de qualidade de vida, de proteção óssea, enfim, de todos o controle mesmo desses sintomas. Mas isso precisa ser feito de uma forma segura. E existem vias estudadas que são seguras, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Saber individualizar uma terapia que seja segura para aquela mulher, que a gente usa em geral a menor dose possível. Como que a gente avalia isso? Pelos sintomas, não é por exame, né? Então, voltando ao gancho da testosterona, acho que eu preciso falar isso. Os exames de laboratório, eles não são validados para avaliar a testosterona na mulher, eles são avaliados para testosterona no homem, ou para testosterona alta na mulher. Porque existem condições que a mulher tem excesso de hormônio masculino, tipo síndrome do ovário policístico, tumor adrenal, tumores ovarianos que produzem testosterona, e que isso é horrível para a mulher, porque ela fica hiperandrogênica. Então, ela fica com excesso de acne, excesso de pelo, alopécia, que é queda de cabelo, calvície, aumento de clitóris. Então, tem um monte de efeitos do excesso de testosterona, e a gente avalia isso no exame quando ela está alta. Mas quando ela está baixa, que é o que acontece, se ela está 2, se ela está 5, se ela está 10, isso não me diz muito, né? E o que a gente vê é essa reposição indiscriminada de testosterona. E esse que é o problema, na verdade. Então, a mulher está ali repondo... muitas vezes ela não está repondo o hormônio feminino, que é o que causa tudo isso que a gente falou, é o estrogênio, e está repondo um hormônio masculino. Então, isso não faz muito sentido. Legal. E eu acho que, assim, por mais que... né? E você já se comprometeu, a gente vai fazer um podcast sobre isso. Mas eu acho que é interessante a gente falar justamente por conta desse uso indiscriminado. Que não é o necessário, né? Mas muitas vezes também tem aquela pessoa que tem as que querem fazer como fórmula mágica, mas tem aqueles que não querem fazer de forma nenhuma, né?
Existem alternativas para os hormônios? Existem quem não quer fazer, existe também quem não pode fazer, né? Então, esse é um ponto que muitas mulheres ficam num sofrimento mesmo, porque elas não têm acesso e a maioria desses sintomas, ele diminui com a reposição hormonal de uma forma... Então, assim, só para colocar isso, a reposição hormonal, ela é o padrão ouro de tratamento. Antes de qualquer outra coisa, né? Existe, sim, terapias não hormonais. Então, principalmente assim, relacionado a fogachos, alterações de humor, existe os antidepressivos, os inibidores de recaptação de serotonina, que eles têm um efeito a nível hipotalâmico para questões do fogacho. Então, é um tratamento de segunda linha que é usado como alternativa. E existem outros também antidepressivos, mas também existem as outras terapias que muitas vezes não são farmacológicas, que são fitoterápicas, que existe uma evidência um pouco mais limitada, às vezes tem alguns estudos, mas eles não são tão fortes assim, mas às vezes a gente usa como alternativa. Existe a questão de todas as outras terapias, e a gente vai falar de terapia mesmo, psicoterapia, terapia do TCC para insônia, mindfulness, todas as outras terapias voltadas para o autocuidado, para o autoconhecimento, né? Porque muito do estilo de vida, nessa fase da vida, ele repercute nos sintomas, mesmo que aparentemente ou superficialmente não se tem a relação, a gente nota isso, né? E voltando para a questão do peso, muito dos sintomas também de despertar noturno, fogacho, eles têm uma associação direta com IMC. Então, a perda de peso nesse período, ela também faz parte do tratamento. Ela precisa ser olhada, ela precisa ser tratada junto, porque diminui muito os sintomas quando existe controle do peso. Legal. E, nossa, é uma aula... Mas até para a gente já ir direcionando ao fim, o Rituale tem como o teu marco teórico a medicina do estilo de vida, que é uma das suas competências aqui, né? Não sei se eu posso chamar de especialidade, né? Que é a MEV. E como que o papel... Reformular. Qual é o papel da mudança do estilo de vida, né? Da alimentação, da atividade física, do sono, do manejo de estresse, do manejo de tóxicos e até do manejo de relacionamentos durante esse período? Qual que é o papel da MEV? Todos os papéis. Todos. Eu acho... Não, é muito legal, porque na menopausa é um lugar onde a MEV se aplica e tem benefícios em todos os sentidos. Na verdade, em tudo, mas assim, na menopausa especialmente, né? Por quê? Porque o manejo de todos esses pilares, ele melhora muito a qualidade de vida nesse período. Porque a gente dá muito mais valor para isso, porque é um momento que o corpo responde menos às outras coisas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do pilar alimentação, não existe uma dieta específica, um padrão. Existe um padrão, que é uma dieta que seja muito rica em fibra, que seja os alimentos, por exemplo, ricos em soja, ricos em isoflavonas, eles ajudam nessa questão, nesse período da vida da mulher. Pouco açúcar, pouco ultraprocessado, que é aquele padrão de dieta mediterrânea, de dieta plant-based, que é o que se usa aqui no Rituale. Todos esses padrões, reduzindo o ultraprocessado, aumentando a variedade de frutas e vegetais, é muito superior a fazer dietas restritivas, né? Isso é bem estabelecido. O exercício físico, não precisa nem falar. O exercício tem um papel muito, muito robusto em relação ao sono, em relação... consequentemente aos fogachos, então melhora a composição corporal, que é um foco ali nesse período da mulher. O sono não é só a questão dos hormônios, então o papel da higiene do sono, do gerenciamento do estresse é algo extremamente importante, porque a gente tem alguns estudos mostrando a eficácia, por exemplo, de terapias de mindfulness, de terapias de autocompaixão, para fazer como se fosse um degrauzinho de relaxamento ali de noite, antes de dormir, para tentar desativar, né, o sistema de alerta e ter um sono mais profundo, um sono de qualidade. O pilar de conexões sociais, que é fundamental, porque é um período que a mulher muitas vezes se sente sozinha, ela sente que ela precisa olhar para ela, e ela sente isso na dor, infelizmente. Ela sente quando o corpo dela já não aguenta mais,
quando ela já cuidou de todo mundo e aí ela está esgotada. Então, esse espaço entre mulheres, né, esses círculos e essas rodas, assim, é um lugar muito importante nesse período, né? Porque ela se sente muito... Ela está sempre com todo mundo, mas ela se sente só, ela se sente isolada. E até pegando esse gancho, né? Aqui no Rituale nós temos uma semana especial para a gente falar disso, né? Sim. Onde a mulher pode se sentir acolhida e até mesmo vista, né? Para que ela possa aprender. Olha para essa câmera, Gabi, fala um pouquinho dessa semana, o que você preparou para a gente? Essa semana vai ser... foi carinhosamente pensada, né? Porque o nosso público é bastante feminino, é de mulheres nesse período de vida, e a gente quer levar mais informação para essas mulheres, para elas terem mais conhecimento e mais ferramentas, né? Enriquecer a caixinha de ferramenta para que possa usar no dia a dia e influenciar outras mulheres, se sentirem acolhidas e que elas tenham acesso a uma informação segura, uma informação de qualidade, onde possa esclarecer dúvidas. E a gente acha que vai ser muito especial. A gente conta com quem quiser vir. Vamos ter as questões de mindfulness, né, Bruno? Sim. Mindfulness, autocompaixão, as palestras sobre alimentação e as rodas de conversa, que acho que é o ponto auge é o acolhimento daqui, né? Isso. A gente sempre discute, né, entre os profissionais, que o nosso papel principal é acolher, né, e através do acolhimento, com todo esse conhecimento que vocês puderam perceber que a doutora Gabriela tem. Então, doutora, muito obrigado por compartilhar, tá, esse conhecimento de forma tão profunda e acolhedora. E como último pedido, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde que as pessoas podem te achar, além do Rituale, mas nas redes sociais, como que elas podem ser acolhidas por você? Fala pra gente, por favor. Eu vou deixar só meu Instagram, então, é gabriela.raiman. Vocês me acham aqui no Rituale, fico aqui quase que 100% do tempo, mas também estou lá, também atendo fora, online, e aí eu fico à disposição para quem quiser conhecer mais. Doutora Gabi, muito obrigado. Doutora Gabi, eu foi sacanagem, né? Aqui a gente convive todo dia. Doutora Gabriela, muito obrigado, tá? E para você que de alguma maneira foi tocado por esse assunto, você entendeu que tudo que a gente falou pode ajudar ou você ou alguém do teu ciclo, por favor, encaminhe o podcast, seja na plataforma preferida, tá? Nosso papel aqui é justamente poder te acolher e ajudar através do nosso conhecimento. Então, muito obrigado por você assistir mais esse episódio do Viva Rituale Podcast e até mais.